paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Estamos dando continuidade no programa Vida e Obra de Ivone Amaral Pereira ao livro Ressurreição e Vida, de Leon Tolstói. E estamos no conto O Paralítico de Kiev. Está muito interessante. Leon Tolstói escreve maravilhosamente bem. Eu sou suspeitíssima, porque eu gosto muito. Deixa eu centralizar aqui, né? Eu gosto muito desse livro. Mas, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus pela vida. Gratidão a Deus, porque tudo que nos acontece para o nosso bem maior, espíritos imortais que somos. Gratidão ao Mestre por nos orientar, nos fortalecer, guiar os nossos passos, ter tanta paciência conosco, a sua misericórdia. Tanta coisa, Mestre. Gratidão. Gratidão pelo muito que nós recebemos. Gratidão. Gratidão a Maria, sua mãe, nossa mãe espiritual, que toma conta de nós e nos ajuda nessa caminhada na sua direção, Mestre. Gratidão aos seus mensageiros, que nos socorrem, que nos intuem, que nos fortalecem, que nos ensinam. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ou relembrar, ou aprender, ou meditar sobre mais alguma coisa através desse livro, através dessa história. Na tarde e noite, na noite de hoje. Já estamos de noite, na noite de hoje. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Continuo tortinha. Então, quem está... tem gente me vendo. Alô, tudo bom? Eu vou virar a câmera, tá? Espera aí um instantinho.
Agora sim. Voltei, estou com a câmera no lugar certo. Espera aí. Oh, deu certo. Eu e tecnologia, nós temos uma séria incompatibilidade de gênios. Então, voltando. Estamos no conto O Paralítico de Kiev, em que Leon Tolstói vai contando as desventuras de um rapaz que tinha tudo, era bonito, era um nobre, nananana, e ficou paralítico. E a mãe dele faleceu, e aí ele entrou em depressão, foi para o campo, uma das casas de campo deles, né? E lá, eu perguntei como é que vocês estão se sentindo hoje, se a água está por aqui. Se eu perguntei, eu pergunto de novo. Se não, vamos lá. Então ele foi morar em uma das casas de campo dele. Uma das propriedades. Fechou a casa que tinha na cidade e foi para lá. E lá, ele foi cuidado, né, por uma moça chamada Melânia, nome russo, trava-línguas. Melânia Petrovna Melanetica, que significa Melaniazinha. 30 anos de idade, Mitya, que é o diminutivo de Dmitri, 40. A mãe dele havia, por causa dos bons serviços que o pai dela havia prestado, a condessa Dolgorukov, né, ela fez de tudo pela Melânia. Não quis casar, disse que havia jurado não casar. A benfeitora dela, não vou me casar. Se vestia muito bem, falava muito bem, muitíssimo bem educada. Mas ela não queria casar porque, desde pequena, ela era apaixonada pelo Dmitri. Mas o Dmitri mente. E ela, por sua vez, não queria outro que não fosse ele, sabia que é uma diferença social muito grande, ela não poderia casar com ele. E ela acreditava, apesar de ter muitos pretendentes, ela acreditava que o matrimônio deveria ser uma relação de afeto. Ok. Né? Mas isso tudo diziam, né? Diziam que ela era apaixonada, fofoca dos outros empregados. Diziam, como Leon Tolstói falou, diziam. Mas ninguém poderia afiançar que tais boatos fosse a expressão da verdade, porque o certo era que Melânia Petrovna, acertei, jamais confiara segredos a alguém, nem dera motivos a quem quer que fosse para suspeitas a respeito. Então a gente pensa assim, será que não tem um fundo de verdade quando ela virou para a condessa, né, a mãe do Dmitri, e falou assim, não quero casar não. Não. Fiz votos de castidade e intenção de salvar a minha alma. Será que não tem um fundo de verdade nessa história? Vamos continuar para ver. Parte 3 do conto. Chegara o inverno, que na Rússia é tão longo, acentuando a melancolia da existência na mansão do Parque Azul. As longas chuvas alagando o parque e o jardim e fazendo transbordar os ribeirinhos afluentes do Dnieper, as tempestades de granizo desfolhando os arvoredos, lá é inverno mesmo, gente. Tem uma região, a Sibéria, na cidade chamada Yakutia, -71.
Até menos 46, menos 47, as crianças ainda vão à escola. Para nós isso é impensável, né? A gente não consegue entender. Em épocas lá para trás. Não quero me meter a falar bonito. Há épocas passadas, bem remotas, os prisioneiros eram mandados para lá, para a Sibéria, por causa da região. E aqui não está na Sibéria e está desse jeito. Tempestade de granizo, desfolhando os arvoredos, os ventos rígidos soprando quais vozes de gigantes alados que uivassem em iras selvagens, fazendo vergar ou desabar as latadas de rosas e os caramanchões de buchos. E, finalmente, a neve, levantando montículos nos canteiros e nos degraus de mármore, avolumando-se nas cornijas, acumulando-se nos parapeitos das janelas, onde já se haviam colocado os reforços para a invernada. Tudo isso deprimia os nervos do conde Dmitri, atormentando sua alma sempre insatisfeita. Desculpe, eu e frio. Vai que eu pago pela língua e reencarno, sabe lá Deus quando, na Rússia, num lugar de tanto frio assim. Ainda bem que eu já vou ter esquecido tudo. Vamos lá. Melânia Petrovievna aproximou-se dele desde a manhã, acomodado junto da lareira. Seus males se agravavam durante o inverno. Quem tem problema de osso, uma poliesculambite óssea, o tempo muda, a gente sente. Hoje temos 2 pessoas me vendo, pelo menos por enquanto, me aturando. Olá, obrigada por estar aqui. Seus males se agravavam durante o inverno. E, nessa tarde, encontrava-se ele de péssimo humor. Ali mesmo almoçara, em silêncio opressivo, na sua sala de estar, servido pelas mãos habilidosas de Melanética, que compreendiam o momento oportuno de se tornarem ainda mais habilidosas ou mais discretas em dias difíceis como aquele. Como é bom quando a gente passa por um momento assim, ou quando a gente é enfermo crônico, e a gente tem amigos e amigas que nos acolhem, não? Ali mesmo, lera e depois escrevera, não se sabia o quê, as sobrancelhas fechadas e agressivas, e ali mesmo tomaria o chá da tarde e provavelmente também cearia. Era pouco mais de 2 horas da tarde e na mansão tudo era silêncio e temor, porque o Barini não ia muito bem. Cheia de timidez, mas convencida de que seria urgente e indispensável o que fazia, Melânia abeirou-se da poltrona em que o doente preferira sentar-se após o almoço e falou de mansinho. Perdão, Barini. Vamos lá. Dize depressa o que tens a dizer e deixe-me em paz. Detesto que me peçam desculpas quando trazem intenção de me incomodar. É que o intendente deseja falar-lhe. É o caso do feno e do centeio para a Suécia. O assunto parecia interessá-lo, porque se virou na direção da moça e, sem olhá-la, prosseguiu. Por que não veio ele de uma vez? Quando foi preciso embaixadores para que eu me entendesse com o meu intendente? Este entrou, polido, serviçal, reproduzindo mesuras com humildade e virando e revirando o chapéu entre as mãos, sem atinar com o melhor modo de segurá-lo, depois de haver deixado as botas salpicadas de lama e de neve no patamar da escada de serviço para calçar os lápides, uma espécie de sandália, os lápides novos que trouxera bem acondicionados sobre a peliça, a fim de não manchar os tapetes por onde pisasse, até defrontar-se com o amo. Sentia ter de incomodar o Barini,
mas o assunto era mesmo urgente e grave, não poderia ser adiado. Como é que o mau humor espanta, nosso mau humor espanta, e é também uma forma de agressividade em relação ao outro, que não tem patavinas a ver comigo. Ah, mas foi fulano que me deixou assim. Peraí. Vamos calma. Por quê? Como ele lhe deixou assim? Ele tem poderes sobre a sua vida? Ele controla os seus sentimentos? E aí, quando ele está bem, você está bem. Quando a outra pessoa não está bem, você também não fica bem. E olha a confusão formada aí, gente. Mau humor estraga o nosso corpo físico, incomoda, vamos dizer assim, a todos aqueles que estão perto de nós. Nossos amigos se afastam quando a gente começa a rosnar. Não é? Pois é. Continuemos aqui. Desde que habitava a mansão, Dmitri exigia imiscuir-se em todas as transações agrárias, embora estivesse longe de entender logicamente do assunto. Ele é um soldado, gente. Vou se meter administrador agora? Atendendo a sugestões desarrazoadas, em vez de ceder seus produtos a firmas exportadoras já amadurecidas no melindroso trato comercial internacional, deliberou exportá-la sem intermediários. Deu ruim. Com certeza deu ruim essa história. Num arrojo pouco recomendável, estabelecendo assim ele próprio uma firma isolada. Mandara, então, para a Suécia grandes carregamentos de feno e de centeio, após os devidos entendimentos epistolares. Mas agora, o preço do feno e do centeio já expedidos não alcançara o bom mercado que era de esperar. E os compradores suecos entendiam por objeções, depois do negócio estabelecido dos produtos armazenados, negando-se a pagar os preços do contrato, sob pena de suspenderem transações futuras, alegando ser a remessa inferior em qualidade às dos demais exportadores russos, o que não era exato. Mas ele estava novo no mercado, não sabia como lidar. Então, os outros resolveram brincar com ele, né? Fazer o quê? E por isso ele, o intendente, vira-se na difícil necessidade de incomodar o Barini, pedindo suas ordens, já que este preferia estar a par das negociações em geral. E rematou o tímido discurso em que explicava a situação, acrescentando, para frisar que não tinha responsabilidade no contratempo que ocasionaria grandes prejuízos para a mansão. Perdão, excelência, mas eu bem avisei que não nos conviriam os mercados suecos, de que a Suécia é tão longe que não há vantagem nem para nós, nem para os importadores de lá. Ora, vejam, o feno e o centeio chegaram ao destino por um preço que os suecos, de fato, não poderão pagá-lo. Antes tivéssemos negociado com a Polônia mesmo. Sempre é mais perto. Indignado ao se ver assim colhido em flagrante incompetência de assuntos agrícolas e comerciais, Dolgorukov insultou acremente o fiel servidor, tio de Melânia e irmão daquele outro, pai da mesma, muito estimado pela condessa falecida. Insultou todos os camponeses de todas as suas desciatives, ou seja, pedaços de terra, né? E de todas as propriedades rurais da Rússia inteira. Insultou os importadores suecos, os importadores alemães, poloneses e finlandeses. Insultou Melânia, que permitira a entrada em seu gabinete de um servo tão desagradável que molestava o seu senhor por uma tarde de inverno com o termômetro a 20 graus centígrados abaixo de zero.
Insultou o imperador, a quem acusou de impatriota devido ao preço atual do feno, do centeio, da alfafa, do trigo e da aveia, e terminou por atirar à cara do intendente a papelada por este apresentada sobre o feno, o centeio, os compradores suecos e as despesas do transporte, atirando em seguida à parede fronteira o livro que lia desde a manhã, e arremetendo um soco tão vigoroso na mesinha, já posta ao seu lado para o chá, que o samovar, é um bule russo, inclinou-se para tombar, sendo sustido por Melânia, que não temera queimar-se. Ao passo que os biscoitinhos, os pasteizinhos e a nata fresca para o pão se entornaram rápido pelo tapete. O cara pirou na batatinha. O errado é ele. O errado é não quis, não, o orgulho. Olha o orgulho que faz. Não. O Barini errar de jeito nenhum. Vi não sei onde, não façam perguntas difíceis. Também não sei quem é o autor espiritual, que a vergonha é o orgulho que foi descoberto, o erro. Aí dá vergonha. E ele está assim. Ora, com o intendente, entrara também na sala o seu filho mais moço, rapazola de 10 anos de idade, esgueirando-se sorrateiramente entre as cortinas de veludo e as poltronas, para deixar-se enterrar entre as almofadas de um canapé, sem ser visto pelo dono da casa. Era um primo de Melanética e seu afilhado, o qual jamais entrara nas luxuosas dependências da mansão, mas que naquele dia, sem que se soubesse qual a razão, caprichosamente teimara em fazê-lo. Animado, não se sabia também por que ousadia, a satisfazer a própria curiosidade, para dizer depois aos companheiros da aldeia: pisei os tapetes da mansão do nosso Barini. Sentei-me no canapé, rodeado de almofadas de seda. Tomei o chá do seu samovar de prata. Aí já viajou. Aí o moleque já, né, quem conta um conto, aumenta uns 300. Ele aumentou uns 500 aqui. Ele tomou o chá do samovar de prata do Barini. Mas, assistindo ao entendimento do pai com o irritado enfermo, cujas pernas se conservavam envolvidas em coberturas de lã, o pequeno visitante sentiu-se estarrecer de susto. Também viu essa crise dele toda? Penosamente decepcionado com a atitude rude daquele a quem se habituara a considerar um semideus, porque proprietário de tão vastos domínios, e sabê-lo herói e mártir da guerra da Crimeia. Quando sanadas as incompreensões, depois de mais de 1 hora de discussão, ficar estabelecido entre o Barini e o servo que mais valeria ceder à baixa dos preços do feno e do centeio, imposta pelos compradores suecos, do que voltar para Kiev com o carregamento, ou agenciar um vendedor lá mesmo, na Suécia, vendedor que bem poderia não encontrar outros compradores, porque o inverno entrara e os adquirentes do produto já estariam supridos com boa reserva. Quando, depois de tudo bem estabelecido, o intendente se despediu do amo, disposto a retirar-se, o rapazinho, dando a mão à prima que o conduzira, sem mais desejar apresentar ao conde os votos de boa saúde, como era devido, exclamou em tom de voz que julgou confidencial. Ai, criança, quando acha que está contando segredo, e está berrando com o megafone na mão. Mas que, em verdade, era elevado bastante para que Dolgorukov pudesse ouvir. Pelo fato de ser doente o Barini, não precisava ser assim tão rude para com o coitado do meu pai. O meu irmão também é paralítico,
e em muito piores condições. No entanto, jamais alguém ouviu queixar-se ou pronunciar uma palavra impaciente contra quem quer que fosse. E a gente bate com o dedo que foi criado para fazer isso, o mindinho, na quina, no pé da mesa, da cadeira, da mesa, e já sai... né? E a gente se impacienta com tanta coisa. No entanto, jamais alguém o ouviu queixar-se ou pronunciar uma palavra impaciente contra quem quer que fosse. Quer calar-te, por favor? Repreendeu Melânia baixinho, arrastando-o para a porta de saída, assustada. Mas, surpreendido, Dmitri, que somente agora se apercebia da presença do pequeno visitante, volta a cabeça com interesse e, dando com este Melânia, que já se retiravam, interroga em tom desabrido. Ih, deu ruim. Quem é este rapaz e o que faz aqui? Trêmula, a jovem aproxima-se e, impossibilitada de ocultar o primo, apresenta-o. É meu parente, meu afilhado. Peter Fyodorovich, filho do intendente Fedor. Olha só, pronuncia-se, vamos aprender russo. Pronuncia-se Kvidor. No alfabeto russo não existe o som da letra F. Então, do intendente Kvidor, que acaba de sair. Desejou visitar o senhor Conde, a quem não conhecia, e apresentar-lhes votos de boa saúde. Deu para notar. Muito naturalmente, sem nenhum temor aparente, o rapaz deixa-se conduzir por sua protetora, enquanto o pai já ia longe e ela própria, Melânia, receava novas cenas de mau humor por parte do conde. Mas, fiel ao despeito que dele se apossara, não saudou Dmitri, limitando-se a encará-lo de frente. O moleque era danado, com os olhos muito brilhantes, carregados de curiosidade. Para a surpresa da jovem da governanta, no entanto, Dmitri, em vez de revelar agastamento, interrogou apenas, traindo um tom indeciso na voz. Tens um irmão, disseste. Sim, senhor. Tenho vários irmãos, paizinho. Bem, mas não disseste, segundo creio, que tens um irmão doente, assim como eu, paralítico? E é mesmo, Barini. Meu irmão mais velho é paralítico. E como se chama o teu irmão mais velho? Chama-se Ivan Kiedorovich. E a paralisia, igual a minha? Não, paizinho, muito pior. Como então? Ele nem sequer se movimenta com os braços, a cabeça e o corpo. Somente com os olhos e a boca. Tem-se que fazer tudo para ele, como se fosse um recém-nascido. Vive deitado, nem ao menos se senta como Barini. Não tem equilíbrio na espinha dorsal. Esta não amolga, como a dos outros. Dolgorukov fitou o pequeno interlocutor, como se demorasse a assimilar o que ouvia, e depois balbuciou com voz calva e trêmula. Mas o teu pai jamais falou-me disso. Eu ignorava. Falar para quê, paizinho? Talvez isso entristecesse mais. E mesmo que o senhor soubesse, não remediaria o mal. O moleque é danadinho, hein? Melânia Petrovna também não o disse. Queixou-se ele, surpreendendo a governanta com a tonalidade enternecida com que lhe dirigiu a censura. Não houve ocasião, senhor Conde. E é de nascença? Indagou ainda em tom mais brando, fazendo Melânia fitá-lo com ternura. Olha, até que o resmungão tem coisas boas por dentro. Gente, com esse cabelo desse tamanho, por incrível que pareça, eu tenho ainda fios lisos, eles se metem dentro do meu olho. Olha o tamanho do cabelo, mas tudo bem. Ainda bem que eu tenho cabelo.
Então, a gente está vendo que o Dmitry até que, né, tem, digamos, uns bons sentimentos escondidos aqui e ali, não é não? Aí perguntou se era de nascença. É de nascença? Indagou ainda com um tom mais brando, fazendo Melânia fitá-lo com ternura. Não, senhor. Apressou-se a responder Peters, que era loquaz e inteligente, estava gostando da conversa. Ele ia se gabar para todo mundo. Já sem nenhum embaraço, pensando em que muito teria a contar aos companheiros no dia seguinte. Cara, para isso que ele foi uma aventura. Peters. Não, senhor, não foi de nascença, não. Foi um resfriado adquirido no campo pelo início das chuvas. Desde os 10 anos enfrentava o frio para trabalhar e ajudar o pai. E ele vive bem? Não disseste que alegre, propriamente, ele não vive, mas é resignado e paciente. Nós somos resignados e pacientes, por acaso? Quando a gente está às voltas, digamos, com uma doença crônica, ou um parente que tem essa doença crônica, ou quando uma série de vicissitudes acontece na nossa vida, né? A sensação de perdão, a sucessão de uma porção de coisas que não são, né? Os boletos espirituais batendo na nossa porta, nós somos resignados e pacientes? Aí o menino continua. E se há de fazer? Se não tiver paciência, o sofrimento aumentará de muito, assim afirma a mãe. Sofre por mais não poder ajudar o pai. Somos 7 irmãos e ele é o mais velho. Que idade tem o teu irmão? 20 anos, Barini. Ele os fará pela Páscoa. Mítia nada mais disse, limitando-se a acenar para o menino, que se retirou com um cumprimento polido, mas sem lhe beijar a mão. Desrespeito que pareceu chocar o dono da casa. Alguém não bajulou ele. Deve ter chocado ele muito. Durante o resto da tarde, não mais falou nem leu. Ceou em silêncio, sem mesmo parecer notar a presença de Melânia, que o servia, e que o criado particular permanecia atrás de sua cadeira, esperando ordens. E, à noite, enquanto o vento soprava por entre as alamedas das tilhas e a neve caía como sudários inclementes sobre as galhadas nuas das árvores, pareceu nem mesmo ouvir Melanética, que, ao piano, executava as peças preferidas para o serão. Limitava-se a fitar as chamas da lareira, pensativo e isolado dentro de si mesmo. Eu acho que ele teve um choque de realidade, né? A gente não tem? Às vezes a gente tá. Acha que, né? Claro que ninguém vai entender a nossa própria dor. Mas, às vezes, a gente tem um surto de autopiedade e acaba valorizando mais ainda a dor. E aí, a gente filtra a internet e vê um Reels como eu vi. Um rapaz que só tem um braço, não tem as 2 pernas, e na imagem dele, ele sorrindo de orelha a orelha, gente. Frase dele: sou grato a Deus por poder respirar. Ou o outro que eu vi que teve que ser amputado tudo, um rapaz, inclusive os órgãos genitais. Ele tem uma bolsa na altura do intestino, daqui para baixo, praticamente no umbigo, daí para baixo não tem mais nada. Ele só tem o tronco
e 2 braços. E se vira, até casar ele casou. Aí a gente vê que são espíritos afins, né? Veio para ajudá-los, né? Nesse transe. Mas tá lá. Muito bem, obrigado. Sorrindo, brincando. E o Dimitri está lá. Limitava-se a fitar, isso já é a parte 4 do conto, tá? Limitava-se a fitar as chamas da lareira, pensativo e isolado dentro de si mesmo. Caiu a ficha. Quando Nicolai o levou a deitar-se, deixou-se despir em silêncio. E quando Melânia entrou com as gotas calmantes para o sono e ajeitou-lhe depois as cobertas até o pescoço, prendendo as pontas por baixo do corpo, como qualquer esposa amorosa o faria, ou como qualquer mãe dedicada, e repetiu, como todas as noites: "Boa noite, paizinho, desejo-lhe um bom repouso." Ele não respondeu sequer a saudação. Mas na manhã seguinte, logo após o chá, dirigiu-se ao criado de quarto e disse em tom natural, sem fechar as sobrancelhas: "Oh, vamos sair, Nikolai Mikhailovich. Prepara a caleça. Preciso fazer uma visita." Melânia, que estava presente, por pouco não derramava a chávena de chá ouvindo falar. E mesmo sem o desejar, advertiu, surpreendida: "Mas, senhor, uma visita com este tempo? A neve continua a cair, o vento não cessa, o frio está cortante. Como poderá sair assim? Poderá agravar-se o seu estado." "Mas sairei, assim mesmo." E o criado, igualmente confuso: "Senhor, somente a troika, ou troika, poderá levar-nos. A caleça é pesada, as rodas não deslizam. Poderiam fazer ceder as camadas de neve que elevam a estrada do nível comum e precipitar-se em algum fosso. Em verdade, os caminhos não estão favoráveis para a caleça. Só mesmo a troika ou trenó. Pois iremos na troika." Pronto. Meteu-se na troika, que 3 cavalos puxavam debaixo do arco, onde guizos bimbalhavam, todos 3 cobertos com pequenas mantas de feltro para os protegerem da neve, e mandou tocar para a casa do intendente, em companhia de Nicolai e do cocheiro, que guiava os animais. Melânia enfiara-lhe a peliça com punhos e gola de pelo de zibelina, o gorro de peles, as meias de lã, com as botas forradas também de lã, luvas de igual tecido, regalo de peles, e ainda lhe recobrir as pernas com a manta grossa de peles de cabra, de tal forma que, visto a uma distância ou 2 de 3 sagenes é uma medida russa, Dmitri parecia um fardo de Astrakhan, e nunca um viajante de carne e ossos. Ele parecia mais um croissant, né? Devia estar de agasalho até aqui. Dirigia-se à spa do intendente a fim de visitar seu filho enfermo. Está saindo da zoninha de conforto dele. Eba. Diante do irmão de Peters, a cuja presença fora conduzido um criado de quarto, do próprio intendente, o qual se mostrou sumamente surpreso, pois jamais esperaria a honra de tal visita, o cara despencou na casa do outro assim. Fomos, fui, cheguei. Dmitri observou que o semblante do enfermo era melancólico, mas sereno, que seus olhos eram grandes e muito inteligentes, e a voz mansa e suave como a de uma criança. Dmitri dirigiu-se a ele. Visito-te, Ivan Kiedorovitch, meu irmão. Teu irmão Peters falou-me de ti, interessei-me. Somente ontem fui informado da tua existência, do contrário, já teria vindo. Somos companheiros de infortúnio, afinal de contas, feridos pela mesma desgraça. E esse fato, apesar de nossas posições diversas, se bem que
Teu irmão asseverou-me que és paciente e resignado. Mas é que, afinal, nunca levaste a vida que eu já levei. Ser-te-ia, pois, fácil a resignação. Ah, pronto. Começou a julgar o outro. Ser-te-ia, pois, fácil a resignação. Enfim, eu quis verificar com os meus próprios olhos. Eu aprendi com um médico que quando a gente nasce com deformidades físicas, é mais fácil a adaptação, né? Porque já está ali mesmo, vamos embora. Do que quando a gente tem os membros perfeitos, o corpo perfeito, saudável, e de repente, pimba. E aí é mais difícil realmente a adaptação. Enfim, eu quis verificar com os meus próprios olhos. O moço sorriu, estirado, imóvel na sua cama, junto a um fogo crepitante que lhe punha reflexos vermelhos pelo rosto, tornando-o corado, e respondeu: Obrigado, Barini, pela bondade do seu coração. Em me visitar, mas eu de forma alguma me julgo desgraçado. Outros existem tão mais destituídos do que eu, que, pensando neles, antes me considero bem feliz. Esse olhava ao entorno, olhava para baixo, não com o sentido de se sentir superior, mas perceber que existem outras pessoas que, de repente, se a gente estivesse naquela situação, não ia dar certo. Nós não teríamos estrutura para segurar a onda, digamos assim. Outros existem tão mais destituídos do que eu, que, pensando neles, antes me considero bem feliz. Não compreendo. Aos 20 anos, inteiramente vencido pela paralisia, como aí te vejo, onde encontrarás possibilidade de te considerares feliz? No raciocínio justo, Senhor. Pois aqui não tenho os meus pais, os meus irmãos, tão generosos para mim. Olha, eles são. Que me falta se vivo numa sba confortável, servido a tempo por 10 mãos prestativas, bem alimentado, bem agasalhado no inverno, sem nem mesmo saber o preço de tudo que possuo? Falta-me só a saúde para caminhar e trabalhar. Mas poderia ser pior. E este mundo é mesmo local de dores e aflições, como assevera nosso santo Pope, o padre. O próprio Filho de Deus é que padeceu martírios. O Barini considera-me infeliz, mas é porque não conhece Tito Cherkov. Aquele, sim, é sofredor. Meio atordoado, como se no íntimo dissesse: quem será ele, porventura, que sou qualquer ignorantão, que não sei de todas essas coisas? És resignado porque também és ignorante, nem mesmo tens um ideal, e a ignorância mantém o homem na inferioridade. Mas, desencorajado, para refutar em alta voz aqueles conceitos que feriam seu orgulho pessoal, preferiu perguntar afoitamente: e quem é Tito Cherkov? Onde mora? Como é ele? Ele é muito pior do que eu, Barini. Está doente há quase 20 anos. Fez a guerra da Crimeia como senhor e voltou de lá, sim. Mora a umas 3 verstas daqui, já à entrada da outra aldeia. A sba foi boa no outro tempo, mas agora é muito pobre. Tem o poço na frente, não há mais portão, segundo dizem, porque eu mesmo nunca vi. Sou doente há 10 anos. Se desejar vê-lo, Peters mostrará o caminho, passa por lá sempre. Sem mesmo se dignar a ouvir os protestos do criado e do intendente, que instavam com ele para que regressasse à mansão, porque continuava nevando, o céu escurecia cada vez mais, prenunciando tempestades de ventos, Dmitri mandou tocar a troika para a segunda aldeia de suas terras, desejando conhecer Tito. Peters prontificou-se a ensinar o atalho para se chegar à pobre sba, e, bem aquecido num manto que sua mãe o envolvera,
Aboletou-se ao lado do cocheiro, satisfeito por se sentir um homem, prestando serviço ao próprio senhor daqueles domínios. Ao despedir-se, Dmitri, o homem mais rico da região, tirou do bolso a carteira e, abrindo-a à pressa, tomou 2 cédulas de 20 rublos, depô-las junto ao doente e balbuciou um tanto desconcertado. É presente. Compra algo que te apeteça. Ivan agradeceu, risonho, o presente a que não estava habituado. E o conde, retirando-se novamente pelos braços do criado, ouviu que lhe chamava a irmãzinha caçula, de 8 anos de idade, e dizia-lhe, muito presenteiro, com aquela sua voz macia e doce como a de uma criança: Toma, Sonetia, esses 40 rublos que o Barini teve a bondade de me oferecer. Quando cessar a tempestade, vai e compra a boneca que desejas. Com o que sobrar, traz um lenço bem bonito para Matiuska, diminutivo de mamãe, né, mamãezinha, e um sabão perfumado para o tio Zacar. E mais um apito para o Petro chamar as galinhas. Não achas que está muito desbotado o lenço que a mãezinha traz à cabeça? A menina sorriu, compassiva, e perguntou carinhosa: E para ti, paizinho, que trarei? Nada, pois não desejo nada. Vamos deixar o encontro de Dmitri com Tito Gerkov para a semana que vem. Terá programa normalmente, tá bom? Como vai ser, se eu não me engano, Natal, não é isso? Quem não puder assistir, vê depois. Né? Sempre fica, os programas sempre ficam gravados. Marcando aqui para ver onde eu parei. Leon Tolstói escreve que é uma maravilha. E Dona Ivone conseguindo captar tudo. Convido a quem está aqui me aturando a fazer a nossa prece de encerramento. Graças a Deus. Gratidão, Pai, pela sua misericórdia para conosco. Sejamos nós, ou melhor, estejamos nós, do jeito que estivermos. Nos ajude a desenvolver resiliência e resignação ativa, coragem, paciência, fé e humildade. Humildade para aceitar os teus desígnios, humildade para aceitar a misericórdia que nos chega, a ajuda que sempre se faz presente. Mestre, com a sua ajuda, nós reclamaremos menos e vamos agradecer mais. Por tudo, tudo, mestre. Gratidão pela sua paciência para conosco e por acreditar em cada um de nós, nas potências que todos nós trazemos, na nossa capacidade, usando a vontade, usando o livre-arbítrio, buscar a sintonia e a afinidade com coisas boas, a sintonia e a afinidade com os teus ensinos e os teus mensageiros. Gratidão a Maria, que nos acolhe, que nos acode, que nos ama também profundamente e nos socorre nos momentos de maior dor. E gratidão a cada benfeitor espiritual que, sabendo da necessidade de aprendizado, não tiram as dores, não resolvem os problemas por nós, mas indicam o caminho, e refazem as nossas energias, nos intuem, nos indicando o melhor a fazer. Obrigada por todas as vezes que o socorro nos chegou, e gratidão por todas as vezes que ainda vamos precisar e que Deus e Jesus e Maria permitam que essa ajuda nos chegue e que possamos aprender com a dor, seja ela qual for que a gente passe. Porque, como Maria ensinou, e isto também
vai passar. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até quinta-feira que vem, com a continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Desculpem o meu jeito de ser. Fiquem bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.